Pois eu vim hoje falar sobre um tema que eu percebo ser bastante recorrente no consultório, que é sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em tomar decisões. E isso não falo só das decisões grandes, como uma mudança de país, por exemplo, se mudar ou não do Brasil, mas também numa dificuldade em tomar pequenas decisões do dia a dia, como uma simples noite que se sai para jantar, onde ir, que comida pedir. E o que se percebe em comum entre essas pessoas, principalmente essas que têm dificuldades de lidar com as diferentes decisões, achar que em algum momento se vai ter certeza de alguma coisa. Então, muitas vezes, o que está por trás de uma dificuldade da tomada de decisão é a intolerância à incerteza, em não saber qual é a decisão que vai trazer mais benefícios, enfim, ou menos prejuízos. Há algumas decisões que, independentemente da quantidade de informações que se vá atrás, essa pessoa ela não vai conseguir ainda assim chegar numa certeza, num 100% absoluto de que ela realmente está fazendo, tomando uma decisão correta e que é realmente a melhor de todas elas. E o que se percebe, assim, é que pessoas com dificuldade de tomar decisões, isso acaba prejudicando bastante o dia a dia delas, porque elas acabam, muitas vezes, delegando essa... Então, se eu não sei, eu vou pedir para alguém tomar essa decisão por mim. Então, às vezes, as pessoas escolhem o que elas vão comer, porque ela tem dificuldade de assumir que talvez ela possa errar. Também tenho bastante essa dificuldade de aceitar erros e frustrações também, né, de tomar a responsabilidade das decisões. Porque, claro, diante de uma escolha, há uma renúncia. E as características que muitas vezes estão presentes nessas pessoas é a delegação das decisões, é a ruminação, eu achar que aquele pensamento, se eu pensar mais e mais vezes, de alguma forma eu vou chegar a alguma conclusão, quando na verdade ele só se repete o tempo inteiro. Bom, daqui a pouco eu... será que é a melhor decisão? Mas aquele restaurante é muito bom, mas o outro também é. Aí não sei. Aí daqui a pouco volta o mesmo pensamento, sem elemento nenhum novo, mas ela acha que daqui a pouco, se aquele pensamento for ruminado muitas e muitas vezes, ela vai chegar a alguma conclusão exata de alguma coisa. Também essas pessoas costumam procrastinar, deixar para depois as tarefas, ou deixar para depois as decisões, as mudanças, né, com medo, em função da insegurança que elas têm, né, de não saber se aquilo realmente vai dar certo ou não, se vai ser bom ou não. A pessoa também ela costuma buscar confirmação das pessoas. Tu acha isso, tu acha aquilo, pedir muitas opiniões a respeito daquele assunto. E, geralmente essas pessoas acham que a incerteza ela é inadmissível, ela é intolerável. É como se eu não posso, enquanto eu não tiver a certeza, eu não posso tomar decisão nenhuma. E talvez ela acabe perdendo oportunidades por não tomar uma decisão. Se perde oportunidades, porque na verdade a indecisão fica o quê? Estagnado, você fica parado no tempo, não consegue avançar. O mundo, ele é um mundo imperfeito, de escolhas imperfeitas. Então, não tem como a gente ter uma perfeição, né, no contexto em que se vive. Até porque, independentemente da decisão, ela sempre apresenta diversas variáveis. Por exemplo, se eu vou escolher um restaurante, o que é importante, né, eu ver? É a distância da minha casa, é o cardápio se é bom ou não, ou se o atendimento daquele restaurante é bom, se eu tô a fim de comer aquela comida. São várias, né, características. Mas ao mesmo tempo, mesmo que eu tenha noção de todas elas, vai ter também elementos que eu não vou ter menor noção. Por exemplo, um bom atendimento depende de um garçom que está fazendo bem o seu trabalho. Então, depende daqui a pouco do humor do garçom. Depende, né, de fatores que eu não vou saber como vai ser. Pessoas com dificuldade de tomar decisões, elas geralmente acreditam que
a escolha que elas não fizeram era realmente a melhor escolha. Só, mesmo sem saber por quê. Porque ela acaba focando nos aspectos negativos da escolha que ela fez. E aí não consegue ver os aspectos positivos e não se satisfazer com a sua escolha. E para que a gente possa entender um pouco essa dificuldade de tomar decisões, é importante a gente fazer algumas perguntas, assim, de por que para mim é tão difícil essa decisão? Eu tenho medo. Eu tenho medo do quê? De errar? Eu tenho medo de sofrer, de me frustrar, do julgamento. Será que existe alguém que tenha realmente certeza das coisas que está fazendo, no sentido de nunca ter nenhum momento da vida sentido essa dúvida com relação ao caminho mais adequado para ela? Por que é tão difícil tolerar essa frustração? O que eu acho que pode acontecer? O que de tão terrível pode acontecer se eu me frustrar ou se eu me dar conta em algum momento de que eu poderia ter tomado outra decisão? Mas cuidado, claro, com o olhar enviesado, né? Que a gente diz que é o olhar de forma negativa com relação à sua escolha. Porque pode ser que ela também tenha um lado positivo. Mas quem tem dificuldade de decisão, olha o quê? Olha justamente a parte negativa, que é para ela confirmar a crença de que essa não era a melhor decisão. E não necessariamente também é porque a gente está com um mix de sentimentos, aquela coisa de sentimento de raiva, sentimento de alegria. Por exemplo, num relacionamento que eu preciso, por exemplo, terminar meu relacionamento. Isso significa que eu estou triste em alguns momentos, que eu sinto raiva, que o meu relacionamento está para ser terminado, né? Não necessariamente. Pode ser que tenha o lado bom e o lado ruim dessa relação, mas não necessariamente, né? Você precisa se sentir de uma única forma para que esse relacionamento seja positivo. Ou não, né? Cada caso é um caso. Mas enfim, por hoje é isso. Foi uma breve reflexão, né, sobre a intolerância à incerteza.